Amiga, hoje é a minha entrevista naquela empresa que eu te falei, lembra? Nossa, eu tô super nervosa. Sim, eu entrei no site deles, vi um monte de coisa lá, meio rápido assim, mas também já entrei no Google, imprimi 2 reportagens, vou ficar lendo no ônibus e vai ser show. Tudo que essa mulher perguntar, eu vou saber falar. Vai ser show, 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 show. Vamos lá, Elise. Então eu quero que você me conte uma situação onde você teve que influenciar alguém a fazer uma coisa que ela não estava esperando, e você também me fala como que você reverteu uma má impressão de um cliente e aproveita, finaliza aí o seu resumo, quando que você teve que realizar alguma coisa sem recurso. Eu tenho um minutinho para ir no banheiro? Oi, gente! Eu precisava dessa palma na perna, né? Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre entrevistas e eu sei que essa é uma parte bastante delicada aí da carreira de algumas pessoas, ter que passar por essa fase, principalmente porque tira muito da zona de conforto, porque a gente não sabe o que o recrutador vai perguntar, se existe algum roteiro, a gente vai preparando ali só para uma sorte, mas hoje eu vou trazer um grande segredo da área de recursos humanos que vai ajudar muito no seu desempenho durante uma entrevista. Não conta pra ninguém. A primeira coisa que eu quero falar, a área de recursos humanos inventa, né, de fazer as entrevistas. Pra que serve? Se a gente já tem um currículo, se a gente já coloca ali vocês numa dinâmica, por que ainda vem uma entrevista pra gente comprovar aí as competências das pessoas? Eu usei exatamente a palavra que é competência. Uma entrevista, ela serve para rastrear aí algumas competências dos candidatos. E quando eu falo competências, eu vou usar aqui a versão americana de falar sobre competências, onde a gente acredita e estuda que as competências é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. O famoso chá, que a gente sempre estuda aí na administração e nas áreas afins aí de desenvolvimento. Ó, anota aí. Cada cargo, ele tem especificamente um conjunto de competências. E isso é tanto de conhecimento do recrutador como do gestor que pode estar acompanhando aí a entrevista. Então é muito importante você ter em mente quais as competências. Começa a imaginar, sonda, quais as competências que esse cargo deve ter. Então, se é um analista de projeto, o que um analista de projetos faz? Ele trabalha numa visão sistêmica, ele tem que conhecer várias partes da empresa para poder fazer ali um projeto. Pode ser que ele tenha que ter inovação, porque projeto é criar uma coisa de repente nova, ou então corrigir alguma coisa aí dentro de uma cadeia. E a partir disso você vai tirando ali competências. Que tipo de conhecimento, quais as habilidades e quais as atitudes que aquele cargo tem que ter. Uma coisa para ter em mente é que existe sim um roteiro aí que nós recrutadores somos ensaiados, né, durante uma entrevista. A gente faz perguntas sobre a pessoa, só para conhecimento mesmo, quem é você. Aí a gente já vai vendo a eloquência, a comunicação, como que essa pessoa se expressa, fala bastante, conta aí um pouquinho. Na verdade, não fala bastante, não. E é onde você vai poder expressar aí quem você é, quantos anos tem, qual a sua formação e etc. Depois a gente faz algumas perguntas também que são de sondagem. Por exemplo, na semana passada eu estava apoiando um recrutamento que era para uma outra cidade. A pessoa ia ter que se deslocar todos os dias. E aí a gente fazia pergunta, na sua rotina hoje, como é que você vai colocar aí essa viagem? Como é que você quer mãe, você quer pai? Então como é que fica? Então tem essas aí pra gente saber mesmo se o candidato está disposto a algum tipo de desafio da vaga ou não. E a gente vai começar a medir quem tem um pouco mais de experiências, quais são os processos de momentos vividos que a pessoa teve, que explorou bem, mas ela acaba que é muito parecida em certa fase. E aí a gente pula então para as competências essenciais, que são aquelas competências que vão te dar um plus aí, que vão te levar um pouquinho para frente, aquilo que você tem que te diferencia dos demais candidatos. Mas eu já plantei um projeto de engenharia em algum lugar, eu tenho uma competência que é o inglês avançado, que de repente para a vaga é super importante. Eu tenho experiência na empresa de um amigo e eu trabalhei com ele no ramo de engenharia e eu tenho essa vivência. Então você vai trazendo aí da sua história aquilo que é só seu. E isso para o recrutador é muito importante quando a gente fala um pouquinho das experiências dos candidatos, porque dá uma clareza maior ali sobre aquele perfil que está na nossa frente. O segredo ainda não chegou, tá? Mas ó,
só perguntas sobre você ou sobre as competências básicas, tá muito fácil, né? Porque tá tudo dentro da sua vivência, tudo dentro da sua experiência. Aí que pega, né, você de surpresa aquelas perguntas aleatórias, essas bem difíceis, né? De fala um projeto, do último projeto que você fez, e aí aquilo os candidatos acabam que ficam nervosos e não desenvolvem tão bem, ficam muito tempo pensando e etc. Essa é a dica de hoje. Eu vou te dizer onde que você pode buscar inspiração para estar muito mais preparado para esse momento aí quando for chicote mesmo. E aí, o segredo é você procurar no Google, antes de ir para uma entrevista, digita assim, entrevistas por competência. Quando você coloca isso, você vai ter lá um roteiro de um monte de perguntas que nós somos treinados, né, ensinados aí a fazer para os candidatos. São perguntas que nos ajudam, então, a mensurar suas competências essenciais, aquilo que vai te diferenciar um candidato do outro. E aí tem muitas perguntas que são um pouquinho difíceis de responder e a gente pode levar isso, né, para uma entrevista. E a partir do momento que você já se preparou antecipadamente com essas informações, você sai ali na frente muito mais, sabe, com pensamento mais rápido, a argumentação. Vai ser muito mais divertido passar por esse processo e não estressante como é na maioria das vezes. A dica desse vídeo é realmente você procurar saber por entrevistas por competências antes de ir para uma entrevista, e isso vai te dar vantagem. Mas não se esqueça que essas são as perguntas, aquelas que iriam te pegar de surpresa. Não esquece de fazer o dever de casa, que é o básico, que é estudar sobre a empresa, entrar no site dela, ver os principais projetos, missão, visão e valores. Tem que estar na sua cabeça, você tem que saber. E é engraçado, gente, porque assim, isso é tão básico, mas as pessoas ainda não fazem. Eu fui realizar entrevistas recentemente e a gente faz perguntas, o que da empresa X você se identifica, e aí a pessoa não conhece. E também tem um outro ponto de estudar um pouquinho de atualidades sobre o setor que você está querendo a vaga, tá? Esse é o básico. Em entrevistas para níveis mais altos dentro de organizações, hoje já é muito pedido, muito mais atualidades do que competências mesmo, porque tá todo mundo ali muito bem. Eu tenho uma amiga que recentemente passou por uma entrevista de uma grande multinacional, e aí perguntaram para ela sobre o que ela achava da crise do aço nos Estados Unidos. E era uma indústria que o aço ali poderia favorecer ou não o comércio dessa indústria, o setor. O dever de casa básico é estudar sobre a empresa, ter informações do setor, coloca lá setor de alimentação, setor de bebidas, setor de energia, setor de indústria. Leia um pouquinho. Para fazer uma entrevista de qualidade com alguém, você tem que ir preparado. Isso vai te dar confiança, que é um processo chave numa seleção, e também, né, ali confiança e conforto de estar preparado para uma excelente entrevista. Aproveita que você ainda está aí e coloca aqui embaixo as principais dúvidas que você tem em relação à entrevista e também quais os temas que você quer estar assistindo aqui no canal, tá bom? Vou ler tudo com carinho. Um beijo!